Pessoal do oitavo ano, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo, né? Eu vou estar postando ele no YouTube e no grupo do WhatsApp de vocês. A gente vai estar vendo aí a diferença de going to para will, né? Todos os dois expressam futuro, então a gente vai ver a diferença entre eles e a gente vai aprender a estrutura do going to, tá? Vai ser uma aula rápida, né? Mais para frente a gente vai ter exercício tanto no chat class quanto no próprio grupo do WhatsApp. Eu vou passar algumas questões para vocês sobre going to. Se eu não me engano, eu comecei. Eu posso estar enganado, tá? Vocês podem depois até comentar no. Se vocês estiverem vendo no YouTube, vocês podem até comentar lá embaixo se eu já tinha iniciado esse assunto ou não, antes da gente parar as aulas presenciais, tá? Eu tenho a impressão que eu tinha, mas posso estar errado. Outra coisa também, né? Mesmo que você não queira comentar se eu já iniciei esse assunto ou não, se você estiver vendo o vídeo, mesmo no WhatsApp, abra ele no YouTube e deixe seu comentário lá, coloque seu nome e a série não precisa, né? Porque é o oitavo ano mesmo o vídeo, mas coloque seu nome lá só para eu saber que você assistiu o vídeo e está participando, tá? Então a gente vai ver essa diferença aí. Eu estou gravando do tablet, pessoal, então eu vou estar escrevendo na tela, né, enquanto eu falo, e aí eu preciso estar com o tablet num ângulo melhor, por isso que eu vou desligar a câmera, vai ficar só o áudio, tá? Porque eu vou ter que deitar o tablet e aí vocês iam ficar só vendo meu queixo, não faz o menor sentido ter aula vendo o queixo do professor, né? Então vocês escutam a voz e vem aí as explicações na tela, tá? Mais um detalhe, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não, né? Acho que é isso. Comentem lá no vídeo e coloquem o nome de vocês. E vou iniciar aqui, tá? Ah, sim, se vocês escutarem algum barulho assim por trás e tal. Pessoal, moro no centro, toda hora passa carro, toda hora passa carro de som, toda hora passa uma moto desesperada aqui. Então é bem comum que vocês escutem algum barulho assim por trás. Então eu já peço desculpas desde já. Vou iniciar aqui, vou desligar a câmera para mim e vou começar a falar do nosso assunto. Eu vou fazer algumas anotações na tela, certo? Lá vamos nós. Então, pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai ver a diferença aí do going to versus will, né? E aí o bonequinho tá falando que let's go, quer dizer, vamos lá, né? Então, eu já falei que going to e will são duas modalidades na gramática de língua inglesa que indicam futuro, tá? Fazer uma nova layer aqui. Layer é camada, tá, pessoal? Em inglês, não é porque eu queira dar uma admitida, porque eu seja professor de inglês, não é porque eu acabei aprendendo o nome dessa função desses programas de desenho como layer e agora fica só layer na minha cabeça, mas uma nova camada, né? Aí eu posso apagar essa outra aqui, ó, visibilidade, vou deixar invisível e aí fica uma nova camada aqui para eu escrever, tá? Então vejam, qual é a diferença do will para o going to? Todos os dois indicam futuro, mas tem uma diferença, professor? Tem sim. Vamos ver, ó, o will, né? Como tudo em língua inglesa que tem duas coisas, duas palavras que servem basicamente para a mesma coisa, há uma diferença, tá? Will, né, que é até nome próprio em inglês, né? Na verdade, não chega a ser nome próprio, é a abreviação de William, né? Quem se chama William normalmente nos Estados Unidos acaba ficando com o apelido de Will. É assim com aquele ator Will Smith, né? Na verdade, o nome dele é William, né? Mas eles chamam de Will. Will é essa partícula aí, W-I-L-L, que serve para indicar futuro, né? Esse futuro que a gente usa will serve para expressar decisões tomadas no momento da fala. Então, alguém fala assim: e aí, pessoal, vocês topam ir para a praia esse fim de semana? E a pessoa não pensa muito a respeito disso. Ele diz: sim, vamos, né? Nós iremos à praia esse fim de semana. Pode ter certeza que nós iremos, né? Para dar ideia de futuro. Então,
Quando é algo que você decide na hora, em inglês você usa will, tá? Agora, por sua vez, o going to, né? Vamos escrever aqui going to, já tem uma outra função, que seria o quê? Ele expressa planos futuros decididos antes do momento da fala. Então, planos futuros que já foram decididos. Por exemplo, quando alguém fala assim, mês que vem eu irei viajar. Ou seja, algo vai acontecer ainda no mês que vem, mas você já decidiu. Então, não foi algo que você decidiu repentinamente, é algo que já está decidido na sua cabeça, né? O will a gente já viu, a gente já estudou isso daqui em séries anteriores, mas só rapidamente para a gente ver aqui, vou fazer uma nova layer, pronto. O will, pessoal, normalmente é sempre usado depois de quem? Do sujeito aqui, ó. Temos um sujeito na frase, aí você quer dar a ideia de futuro, você põe o will. Então aqui, I will, eu irei, né? Ou eu vou, né? Fazer o quê? Alguma coisa, né? Você quer dizer, ele vai viajar. Ou melhor, você vai viajar, né? Você, em inglês, you, né? Will travel. Que travel é o verbo viajar. You will travel. Então, o will era sempre usado depois do sujeito, sendo que o sujeito também pode ser um nome próprio, né? É sempre bom lembrar porque vocês meio que esquecem isso na prova, né? Por exemplo, João will buy a car. Para dizer que João, né? João, sujeito, irá, will, futuro, buy, comprar né? Que é o a, em inglês, a, car, que é carro, certo? Então, né? O will é sempre usado depois do sujeito. A gente vai ver agora o going to. Eu vou me destrinchar, digamos assim, mais no nosso amigo going to, né? Eu vou escolher aqui uma outra cor, tá um laranja aqui. A gente vai ver aqui qual é a estrutura do going to. Going to, nosso amigo going to. Primeiro, é importante falar que o going, né? Essa palavra aqui que eu estou sublinhando em azul, né? O going vem desse verbo, go, tá? Que é o verbo ir. Esse ing a gente já viu, né? Que é gerúndio. Todo verbo em inglês que termina com ing é gerúndio, tá? Então, go é o verbo ir, o ing going, indo. E o to quer dizer, esse to aqui, to, né? Quer dizer para, indo para. Então, dá uma ideia de futuro, indo para, ou vai para, né? Depende aí de como você queira traduzir, mas contanto que dê essa ideia de futuro, certo? Então, vejam, indo para, indo a, vai para, vai a, né? Tudo isso pode ser tradução do going to. Só que, como eu disse, ele é gerúndio, né? Ele tem um ing ali. E aí é onde pega a questão, que é uma grande diferença na estrutura, né? De se fazer a frase com o going to, que é o quê? Enquanto o will era só colocar o will depois do sujeito, o going to já tem um seguinte: se ele é gerúndio, todo gerúndio em inglês pede o complemento do verbo to be. Então é um assunto que puxa o outro. Lembram lá no 6º ano que eu fui dar aula de verbo to be, né? Primeira vez que muitos viram verbo to be, alguns já tinham até visto antes, alguns repetentes viram mais de uma vez porque estudaram a mesma série mais de um ano e ficaram falando, e todo mundo sabe dessa fama que professor de inglês sempre gosta de passar verbo to be, todo ano é verbo to be, não sei o que. Primeiro que isso é uma lenda, nem todo ano tem verbo to be. Agora, o que acontece é que alguns assuntos puxam o verbo to be. E se você não lembra do verbo to be no 6º ano, acaba que o professor meio que tem que repetir ele, né?
Eu não vou repetir aqui, tá? Só vou colocar aqui que o verbo to be, para quem está esquecido, né, é o am, o is e o are. E cada um deles combinava com o sujeito, certo? O am combina com I, o is com he, she, it, né? E o are combina com os demais, que seriam you, we e they, tá? Então, revisão bem rápida aí do verbo to be, são esses três e cada um combina com um desses aí. Mas eu vou apagar isso daqui, tá? Passei demais aqui, a caneta acabou que subiu aqui as informações. Mas enfim, o verbo to be são esses três caras, cada um combina com o seu sujeito. E por que você está falando isso, professor? Como eu disse, going to é ing e ing pede verbo to be. Então, quando você vai usar going to numa frase, você precisa ver quem é o sujeito. E aí, sabendo quem é o sujeito, você vai colocar o verbo to be depois do sujeito. E aí sim, depois do verbo to be, você vai usar a estrutura going to e o complemento da frase, que normalmente é um verbo. Pode ter estruturas gramaticais que depois do going to não vem um verbo, mas não vou estar entrando nesse assunto aí agora não, isso é coisa mais avançada, um pouco mais para frente. Em outra série a gente vê, mas a estrutura normalmente é sujeito, vou botar aqui, ó, escolher o verde, né? Sujeito, abreviado, né? Mais verbo, em inglês, né? Verb to be, mais going to, mais verbo principal. Verbo principal. Então, essa é a estrutura do uso do going to, tá, pessoal? Essa daí. Sujeito mais verbo to be, mais going to, mais um verbo principal. Pronto. Vamos ver uma frase aqui. Com o nosso amigo going to, por exemplo. Paulo, ou melhor, deixa eu pensar uma frase sem sujeito assim, né? Por exemplo, vai chover, né? Uma frase muito comum da gente falar até em português. Vai chover. Aí já pega uma questão que há uma diferença na estrutura dessa frase do português do inglês, né? Quando a gente fala faz chover, o sujeito não está na frase em português, né? Vai chover. Mas em inglês vocês sabem que tem um sujeito específico para esse tipo de situação. É aquele sujeito que a gente usa para um animal no singular, para uma coisa ou para esse tipo de situação, que é quem? It. Então, it. A gente tem que iniciar a frase com it. Pronto, aí eu falei o quê? Que a estrutura é quem? Sujeito, mais o verbo to be, mais going to, mais o verbo principal. Se a gente já tem um sujeito que é it, quem vai ser o verbo to be para it vai ser is, né? It is, aí pronto, agora vem quem? Going to. Deixa eu desfazer aqui que essa letra ficou feia. Going to. E agora o verbo que eu quero, que é chover, que em inglês é rain. Pronto, ó. Tá feito a estrutura de uma frase com going to, que tá dando a ideia aí de futuro. It is going to rain. Lembrando que se você estiver lendo um texto escrito por algum nativo de língua inglesa, é bem capaz de que isso aqui, né, esteja abreviado para it's. Que a gente também estudou lá no 6º ano, que isso aí se abrevia, sujeito com verbo to be. It's going to rain, né? Uma outra coisa que vocês precisam saber. Na forma escrita, going to se escreve assim, né? Mas na hora de se falar, muitas pessoas nativas de língua inglesa não falam going to, falam gonna, tá? Que é, digamos que uma abreviação. Não é errado, tá? Então, it's gonna rain, ou it's going to rain, tá? Então, tanto faz, mas no geral, na hora de escrever, usa-se going to, e na hora de se fala gonna, tá? Porque é mais rápido, it's gonna rain, tá? Mas se você falar it's going to rain, também não tá errado, tá? A diferença é que, digamos que quando você está falando going to, você
está falando de uma forma bem polida, né? De uma forma bem educada, gramaticalmente correta. E gonna é aquela linguagem do dia a dia, né? Aí beleza, você tem essa frase aí, it's going to rain, ou it's gonna rain, né? Aí você diz, isso é uma frase o quê? Afirmativa, vai chover, ou irá chover, né? Você poderia até completar o resto da frase aqui, depois do rain, botar today, que quer dizer hoje, né? Vai chover hoje, mas tanto faz, isso aí é só complemento da frase, tá? Então, vai chover, frase afirmativa. Se eu quiser colocar essa frase na negativa, o que é que eu faço? Aí você tem que ver o seguinte, pessoal. A frase aí, deixa eu apagar isso daqui para não ficar muita coisa na tela. A frase aí, foi demais. A frase está na afirmativa e ela tem uma estrutura que a gente já viu lá em cima, que tem quem? O verbo to be. Então, tendo o verbo to be, é muito fácil a gente colocar essa frase na negativa ou interrogativa. Porque a gente já estudou como é que se faz frase na negativa e interrogativa que tenham o verbo to be no 6º ano. Aí você vai dizer, mas o assunto é going to, futuro. Certo, o assunto é going to, futuro. Mas, uma vez tendo o verbo to be na frase, o que importa é o verbo to be. Por isso que a gente estuda o verbo to be, por isso que a gente fala tanto verbo to be. Porque ele é muito importante, pessoal. Ele sempre vai ser, digamos assim, o chefe da frase. Ele sempre vai ser o mandão da frase. Então, tínhamos a frase aí. Estou na borracha, vou dar aqui para a caneta. It's. Fazer com letra cursiva agora. It's going to rain na afirmativa. Se eu quiser passar essa frase para negativa, o que é que eu vou fazer? A gente tem aqui sujeito com o verbo to be. Lembram? Para botar na negativa no verbo to be, não é só colocar um not, né? Depois aqui, ó. It is not going to rain. Isso aqui é era para ser um O, tá, pessoal? Pronto, ficou melhor. Not going to rain. Ou it's not gonna rain, né? Falando, seria assim que americanos falam, né? It is not going to rain. Só lembrando também o que? Revisão, ó. Que is com not dá para abreviar para isn't, né? Isn't, ou seja, pode ficar assim a frase, né? It isn't going rain, né? Ou melhor, going to. Ó, eu errado aqui, ó. Esqueci do to. Tem que sempre ter o to, tá, pessoal? It is not going to rain. Ou it is... Deixa eu fazer o traçado aqui para vocês verem, né? It is not going to rain. Ou it isn't going to rain, né? Forma abreviada aí da negativa. Então, para fazer a negativa... Deixa eu botar o to aqui que ele saiu. Pronto. Para fazer a negativa, é só colocar o not depois do verbo to be. E a interrogativa, lembram? Não tem a questão de inverter, então primeiro vem o verbo to be, para depois vir quem? O sujeito. Então, essa frase na interrogativa, para perguntar, vai chover? Será que vai chover amanhã? Seria assim, ó. Primeiro o verbo to be, is, depois quem? O sujeito, que é it. Is it going to rain? Como a frase é interrogativa, usamos quem no final? A interrogação. Is it going to rain? Você vai dizer, professor, dá para abreviar isso aí? Não, não tem como abreviar, porque na interrogativa não se abrevia, já que acontece a inversão. Então, eu provavelmente vou passar um exercício que é o seguinte, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vai ser assim, vai ter a frase lá, né? Vai ter o espaço para você completar com going to. Então, normalmente eu vou botar assim, por exemplo, Maria. Eu não sei porque eu estou fazendo com essa tela pequena, pera. Vou melhorar isso daqui, pronto. Tiro isso daqui para cá. Ó, Maria. Ficou grande demais. Diminuir isso aqui. Maria. Aí deixa o espaço. Aí complemento da frase, por exemplo, to
the to the square. Ia botar supermarket, mas ia ficar muito grande. To the square. Square quer dizer praça, tá? Maria to the square. Aí eu digo, completa a frase aí com going to. O que é que você vai fazer? Já temos o sujeito que é Maria, né? O que é que eu faço agora? Depois de Maria vem quem? Verbo to be. Maria é ela. Ela em inglês é she. Quem é o verbo to be para she? Is. Maria is going to aí faltou o verbo, né? Então no final eu vou botar assim o verbo, né? Going to, deixa eu ver um verbo to drive, que é dirigir. Maria vai dirigir até ou para o supermercado. Temos o verbo aqui to drive, você só vai botar o quê? Drive aqui. Deixa eu mover isso daqui que senão vai dar erro. Drive, pronto. Maria is going to drive to the square. Eu falei supermarket, né? Mas é square, praça, o exemplo. Então, Maria vai dirigir até a praça. Ou Maria vai dirigir para a praça, né? Aí eu digo, beleza, você completou a frase, não foi? Eu quero que você agora coloque essa frase na negativa. O que é que você vai fazer? Maria is not. Depois do verbo to be aí, que é o is, né? Você vai botar um not. E o resto da frase. Going to drive to the square. Lembrando, coloquei aí sem abreviar. Mas você pode abreviar esse is not para isn't, né? Tanto faz uma maneira ou outra, tá? Mas eu vou colocar sem abreviar aí, só para relembrar o verbo to be. E finalmente, se eu quiser colocar essa frase na interrogativa, o que é que eu faria? Inverteria quem? Verbo to be com o sujeito. O sujeito da frase é Maria, então o verbo to be viria na frente. Is Maria going to the square? Eu errei. Faltou quem? O verbo, né? Going to drive. Estou esquecendo o próprio verbo que eu falei. Mas enfim, going to drive to the square. Maria vai dirigir até a praça? Interrogação no final. Então, pessoal, going to é simples, contanto que você lembre do nosso amigo verbo to be, né? Ou seja, se eu pego uma frase com going to, quero colocar ela na negativa, só colocar o not, né? Nosso amigo not, depois do verbo to be. Eu quero colocar essa frase com going to na interrogativa, o que é que eu faço? Inverto o verbo to be com quem? Com o sujeito, né? Sujeito vai para o lugar do verbo to be e verbo to be vem para o lugar do sujeito. E o que lá no final? Interrogação. E aí vai, né? Negativa not, afirmativa é só a estrutura sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais o verbo principal, e aí vai. Essa aula vai ser só isso, tá, pessoal? Coisa simples. Se a gente já viu, fica como revisão. Se não viu, é introdução, porque a gente pode estender um pouco mais essa questão aí do uso do going to, especialmente se a gente for fazer diferenciação com will. Mas a gente vai ter exercício para treinar isso daí logo, tá? Logo a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse going to, mas por enquanto eu quero só que vocês assistam aí essa aula. Qualquer coisa, podem deixar um feedback para mim, né, dizendo se gostou, se não gostou, se prefere que eu esteja na segunda de manhã para dar aula para vocês, se bem que eu estou fazendo isso porque a participação de vocês está muito baixa nas aulas da segunda, tá? Tem dia até que
Eu até tenho alguma coisa para falar em relação a uma determinada série, mas nem tem aluno da série para falar, então eu fico lá esperando ver se entra alguém, nunca entra. Então estou fazendo as aulas assim por hora, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas por hora vou estar gravando e vou estar compartilhando aí tanto no WhatsApp quanto no canal da escola. A escola tem um canal lá do YouTube, vocês já devem ter visto, já devem ter assistido a aula de algum outro professor, né? E por enquanto vai ser isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar no WhatsApp, vocês sabem. Então, estou lá no grupo de vocês. Podem falar no particular lá no WhatsApp, que a gente tenta sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, por enquanto é isso. Mais para frente a gente vai ter exercício sobre esse assunto, não é tão difícil. E deixo aí minha mensagem de bye bye para vocês, tá? Um abraço a todos, espero que estejam todos bem e até a próxima.